Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e no tutorial dessa semana a gente vai iniciar a confecção dessa bonequinha linda que é a bonequinha Jade. Então a gente vai fazer tudo, o corpinho, vestidinho, sapatinho, porque vocês vão entender que no decorrer do vídeo eu tive que modificar e tive que adaptar esse sapatinho para a bonequinha. Vamos aprender a fazer esse lacinho também e esse cabelinho que eu achei que ficou maravilhoso e muito simples de fazer esse cabelo. Vocês não vão ter dificuldade, vai ser bem fácil de fazer. Então acompanhem o vídeo, assistam até o final e vamos começar a trabalhar nessa bonequinha de amigurumi que ficou muito bonitinha. Vamos iniciar a confecção da boneca Jade pelos braços. Eu vou utilizar, pessoal, para cor da pele, para o tom da pele da boneca, eu vou utilizar esse fio aqui, é o fio da Clea, e ele é da cor, acho que porcelana, se eu não me engano. Então, minha bonequinha eu vou fazer nesse tom. E eu quero utilizar esse fio mais fino, por quê? Porque a pessoa que me encomendou, ela quer uma boneca pequenininha. Então, pessoal, para iniciar a boneca, a gente vai iniciar pelo braço. Essa boneca a gente faz 3 braços, porque o terceiro braço a gente vai colocar no pescocinho, para não ficar com aquele pescoço mole, para dar mais firmeza. Então a gente faz 3 braços e o terceiro braço a gente coloca no pescoço. Primeira carreira do braço são 7 pontos baixos no anel mágico. Então aqui a gente fez o anel, fizemos o nó corrediço e vamos fazer aqui 7 pontos baixos. Finalizei o 7º ponto, agora a gente fecha aqui o anel mágico, não precisa fechar muito, que depois na próxima carreira a gente termina, deixa ele mais fechadinho. A gente terminou aqui com 7 pontos baixos no anel e agora a gente vai fazer da segunda carreira até a 16ª, a gente vai fazer 7 pontos baixos por toda a volta. Então, pessoal, agora a gente vai fazer 15 carreiras com 7 pontos baixos. Então, vamos iniciar a segunda carreira e vamos fazer até a 16ª carreira. 7 pontos baixos por toda a volta. Quando eu chegar na 16ª, eu volto aqui com vocês. Pessoal, voltei aqui na terceira carreira para mostrar para vocês como eu estou fazendo com a linha muito fininha, fica um trabalho bem pequeno. E se vocês estiverem utilizando uma linha fina também, é meio uma dica que eu vou dar. Vocês tentem sempre puxar aqui, porque conforme a gente vai subir aqui as carreiras, ele vai fechando aqui. Tentem pegar sempre aqui, ó, na extremidade do ponto e sempre apertando assim, ó, para ele ir virando, porque essas primeiras carreiras fica mais difícil mesmo. Depois, quando já tiver lá para a 5ª carreira, aí vocês vão ter mais facilidade para pegar. Igual, por exemplo, aqui, ó. Eu enfiei, né, a agulha e eu tô segurando aqui embaixo para ter um pouquinho de firmeza. Aí você pega, dá a laçada e aqui vocês fazem o ponto. E vão segurando aqui, ó, com a pontinha aqui, ó, do dedo. Mas se vocês estiverem utilizando um fio com uma espessura maior,
aí já é mais tranquilo. E agora eu vou dar sequência até a 16ª carreira. Finalizei, pessoal, a 16ª carreira. E aqui a gente não vai arrematar com ponto baixíssimo, porque a gente vai emendar posteriormente, a gente vai emendar os 2 bracinhos no corpinho. Então a gente só vai cortar aqui, não precisa cortar grande. Pode retirar esse, se você marcou com linha, pode retirar. E agora, pessoal, eu vou explicar para vocês que esse bracinho a gente não vai precisar encher. Antes disso, eu comentei que a gente vai ter que fazer 3 bracinhos. Então, eu já confeccionei aqui os 3. Um desses bracinhos a gente vai colocar no pescoço para dar uma estrutura no pescoço, e os outros 2 vão ser os bracinhos. Então, a gente não vai precisar usar enchimento aqui, porque essa bonequinha eu vou precisar que ela tenha uma maleabilidade, porque ela vai ficar sentadinha segurando um cacho de bolas. Então, eu preciso que esse bracinho tenha um mínimo de maleabilidade, porque senão, como que eu vou fazer para ela ficar segurando esse cacho de balão, de bola, de bexiga? Eu vou ensinar para vocês uma dica que quando eu quero dar maleabilidade nos meus bichinhos, eu utilizo isso daqui. Isso daqui é um arame encapado. Vocês podem ver, é um arame, e o pessoal, eu acho sempre para comprar como limpador de cachimbo. Então, não sei se vocês já conhecem limpador de cachimbo, e é o que a gente vai utilizar para dar maleabilidade nesse bracinho. No meu caso aqui, que o bracinho ficou fino, porque eu utilizei uma linha, foi com essa intenção para o trabalho ficar pequeno. Se você estiver utilizando uma linha mais grossa ou até o fio duplo, como eu já dei a dica no vídeo anterior aí, então vocês vão conseguir um bracinho mais gordinho. Como o meu bracinho é muito fininho, só o limpador de cachimbo já vai ser o suficiente. Por isso que eu falei que não vou colocar enchimento. E como que a gente vai fazer para colocar esse limpador de cachimbo aqui? Para a gente colocar ele, a gente já tem que estar com os bracinhos inseridos no corpinho. Mas, basicamente, a gente dá uma dobradinha aqui, porque aqui, ó, vocês podem ver que é uma ponta. E se ficar assim a ponta, pode machucar, né? Então, eu dou essa dobradinha aqui para não ficar essa ponta. Aí a gente vai inserir. Vocês podem ver que pro tamanho do meu bracinho já foi mais do que o suficiente, então nem vou precisar de enchimento. E aqui vamos imaginar que esse bracinho já está no corpinho, então a gente tem que dar um espaço e a gente vai fazer a mesma coisa na outra ponta aqui. Isso daqui, pessoal, eu não botei nos materiais que vocês vão precisar, porque isso é opcional. Eu vou fazer dessa forma porque eu preciso desse bracinho com maleabilidade. Então aqui a gente encerrou a parte do bracinho. E nós vamos começar pelas perninhas, porque o corpinho é emendado. A gente começa pelas perninhas e depois faz o corpinho. E o sapatinho da boneca Jade, eu vou fazer nesse tom aqui, que é um salmão. Aí vocês escolhem o tom que vocês preferirem. Então, a primeira carreira, nós vamos começar com 7 pontos baixos no anel. O anel a gente começa assim, dá uma voltinha. Eu gosto de prender. E aqui no anel vamos fazer na primeira carreira 7 pontos baixos.
Terminei a primeira carreira com 7 pontos baixos. Agora, a gente fecha aqui um pouco o anel. E a segunda carreira, nós vamos fazer 7 aumentos. Então, vamos começar a segunda carreira com 7 aumentos. Lembrando, pessoal, vou produzir essa peça, que é a boneca Jade, toda em ponto X. Então, vamos fazer 7 aumentos. Então, pessoal, terminei aqui a segunda carreira. A gente terminou a segunda carreira com 14 pontos. Então, fecha bem o anel mágico. E a terceira carreira, pessoal, a gente vai começar a dar forma ali no sapatinho da boneca. E para dar essa forma no sapatinho, que tem aquela pontinha mais gordinha, mais arredondada, a gente vai fazer nessa terceira carreira 6 aumentos. Só que para dar esse formato, ela não vai seguir o padrão dos aumentos que a gente já está acostumado. A gente vai ter que distribuir esses aumentos. Então, a terceira carreira, a gente vai começar com um aumento, depois vamos fazer 4 pontos baixos, e depois mais 4 aumentos, que é ali que a gente vai dar o formato do sapatinho. Vamos fazer 4 aumentos e depois 4 pontos baixos e um aumento. Quando a gente terminar essa terceira carreira, a gente vai ter 20 pontos. Então, vamos começar a terceira carreira e a gente inicia ela já com um aumento. Então, aqui no primeiro ponto, a gente já vai fazer um aumento. Depois desse aumento, vamos fazer 4 pontos baixos. E depois desses 4 pontos baixos, que a gente vai dar o formato redondinho, gordinho do sapatinho, que vão ser 4 aumentos seguidos. Então, aqui a gente faz 4 aumentos. Aqui, pessoal, finalizei o 4º aumento. Depois desses 4 aumentos, a gente vai fazer igual no início, mais 4 pontos baixos. E no último ponto, a gente vai fazer mais um aumento, que vai ser o último aumento da terceira carreira. Então, a terceira carreira a gente finalizou com 20 pontos baixos. E a quarta carreira, vamos fazer 20 pontos baixos por toda a volta. A gente vai repetir esses 20 pontos. Então, a quarta carreira é a carreira reta. Eu chamo de carreira reta, porque ela não tem nenhuma alteração. Então, a gente faz 20 pontos baixos por toda a volta. Finalizei, pessoal, a quarta carreira e aqui a gente já deu a base aqui do sapatinho. Então, agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que começar a fechar para dar aquele formato, né, do sapatinho de boneca. A quinta carreira eu vou ter que fazer juntinho aqui com vocês, porque a gente vai fazer mais ou menos o que a gente fez na carreira dos aumentos, só que a gente vai fazer diminuição. Só que no meio aqui, onde a gente fez 4 aumentos, a gente vai fazer 2 diminuições diferentes. A gente vai fazer 2 diminuições de meio ponto alto. Então, para dar aquele estufadinho aqui no sapatinho. Então, a gente começa normalmente, a gente vai fazer uma diminuição, a diminuição normal que a gente já sabe. Então, a quinta carreira, ela vai começar com uma diminuição. Fiz aqui a primeira diminuição. Os próximos pontos vão ser 4 pontos baixos. Então, vamos fazer fizemos 4 pontos baixos. E agora, pessoal, a gente vai fazer aqui 4 diminuições. Só que aí que vem aquela questão que eu falei com vocês da diminuição, que a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai começar com uma diminuição comum. Uma das 4 diminuições vai ser, a primeira vai ser a diminuição normal que a gente já está acostumado. Pega ali os 2 pontos,
as duas alcinhas dos dois próximos pontos e faz uma diminuição. Agora, essas duas diminuições que vão vir agora, elas vão ser um pouco diferentes, porque ao invés da gente fazer a diminuição com ponto baixo, a gente vai fazer com meio ponto alto. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai dar uma laçada antes de pegar nas alcinhas. Então, a gente deu uma laçada, pega as duas alcinhas dos dois próximos pontos, a gente vai puxar aqui a laçada por dentro dessas duas alcinhas que a gente pegou dos pontos para fazer a diminuição. Então, a gente ficou aqui com 3 alcinhas. E o que a gente vai fazer agora? Vai tirar tudo de uma vez. Então, essa foi a primeira diminuição com meio ponto alto. Então, agora a gente vai fazer a segunda, mesma coisa. Então, aqui nós fizemos 2 diminuições com meio ponto alto. E agora, a última diminuição a gente vai fazer normalmente. E agora, o finalzinho da carreira é a mesma coisa. 4 pontos baixos. E vamos finalizar aqui com a última diminuição. Então, como a gente fez 6 diminuições, a gente terminou essa carreira com 14 pontos baixos. E agora que a gente terminou a parte do sapatinho, a gente vê que está bem fechadinho o anel. E a sexta carreira, a gente vai mudar para a cor da pele da bonequinha. Então, eu já vou trocar para o tom da pele. Se vocês preferirem fazer uma, tipo assim, a bonequinha tá com meia, aí vocês põem a cor da meia que vocês vão querer colocar. E, pessoal, agora, na sexta carreira, a gente vai fazer a troca de cor, como eu falei com vocês. A gente pega, puxa aqui, né, a alcinha, e vocês estão vendo aqui, olha, aqui é o ponto, né, aqui é o ponto. A gente pega nessa alcinha aqui e nessa partezinha aqui do ponto, ó, que é uma outra alcinha, ó. A gente vai pegar assim para fazer a troca de cor. E para fazer a troca de cor, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o fio da cor que a gente vai trocar, a gente vai passar aqui por dentro dessas duas alcinhas, a gente passou ele aqui por dentro, a gente passa esse fio que a gente está fazendo a troca por dentro dessas duas alcinhas aqui, aí ficou essa alcinha aqui do outro ponto, da outra cor que a gente vai trocar daqui, a gente vai puxar daqui a pouco. Pra gente finalizar isso aqui, a gente vai ter que embutir esses 2 fios aqui, que é o início do fio da outra cor, e esse fio que a gente vai puxar da cor que a gente estava utilizando, a gente puxa esse fio aqui para finalizar o ponto. E agora a gente corta ele, corta mais ou menos aqui do tamanho desse início aqui do fio da outra cor. Então, a gente corta aqui. E o que a gente vai fazer para esses pontos não desmancharem? A gente vai começar os pontos prendendo eles aqui. Nos pontos que a gente for fazendo, a gente vai prender esses 2 fios aqui, para não correr o risco de desmanchar. A sexta carreira, ela vai ter também umas observações. Essa carreira, sexta carreira, a gente vai fazer ela toda em BLO. Então, o que a gente vai fazer? Vocês estão vendo aqui o ponto, né? Tem 2 alcinhas. A gente vai fazer essa carreira toda pegando só a alcinha de trás.
Então, a sexta carreira ela vai ser toda produzida em BLO. E a sexta carreira também, pessoal, a gente vai terminar o sapatinho, porque vocês podem ver que ele ainda está muito aberto. E aqui vai ser como assim, o pezinho entrando aqui no sapatinho. Então, a gente tem que dar mais uma fechada aqui. E quando chegar nessa parte aqui, onde a gente fez aqueles meio diminuição com meio ponto alto, a gente vai continuar fazendo essa diminuição nessa carreira com meio ponto alto. Então, vamos começar aqui o início da sexta carreira. Só que a gente vai fazer ela em BLO. Como eu falei, a gente vai pegar a alcinha de trás. E o início da sexta carreira, a gente vai começar com 3 pontos baixos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a agulha, passar na alcinha aqui de trás do primeiro ponto. Passei na alcinha de trás. E a gente também vai ter que prender esses 2 fios aqui. Puxa eles para cá. Então, a gente dá a laçada, puxa aqui na alcinha de trás do ponto e aqui a gente já meio que deu uma prendida. Dá a outra laçada, sempre segurando esses fios aqui e a gente finaliza aqui o ponto. Então, esse daqui foi o primeiro ponto em BLO da sexta carreira. Então, a gente vai fazer mais 2, porque são 3. Então, a gente pega esses fios, põe por cima, dá a laçada, dá outra laçada para finalizar o ponto. Então, a gente já prendeu esses 2 fios em 2 pontos. Então, agora vamos para o terceiro. Então, o terceiro ponto, mesma coisa. Puxa pela alcinha de trás e finalizamos aqui o terceiro ponto. Agora, pessoal, depois que a gente fez esses 3 pontos, a gente já prendeu aqui o suficiente esses 2 fios aqui. Então, a gente pode cortar rentinho e agora a gente vai seguindo normalmente, fazendo os próximos pontos. O próximo ponto a gente vai fazer uma diminuição, só que a diminuição vai ser em BLO. Então, como que a gente vai fazer? A gente aqui vai pegar a alcinha de trás, ó, a alcinha de trás dos 2 próximos pontos. Então, a gente pegou aqui as 2 alcinhas de trás dos 2 próximos pontos. Então, aqui a gente vai finalizar normalmente essa diminuição. E finalizou o ponto. As 2 próximas diminuições, a gente vai fazer daquela forma que a gente fez com meio ponto alto. Então, a gente vai dar a laçada e aqui, pessoal, vocês apertem assim, ó, que fica mais fácil de visualizar a alcinha de trás. Então, ó, a gente tá fazendo aqui a primeira diminuição com meio ponto alto. E a gente puxa aqui a primeira laçada por dentro dessas 2 alcinhas do ponto. E a gente ficou aqui com 3 e a gente dá mais uma laçada e puxa tudo junto. E vamos fazer mais uma diminuição com meio ponto alto nas 2 próximas alcinhas aqui. Então, essa foi a segunda diminuição com meio ponto alto. Depois dessa diminuição com meio ponto alto, a gente vai fazer a diminuição comum. Então, a gente vê aqui as 2 alcinhas seguintes, dá a laçada por dentro das 2 e finaliza o ponto. Então, aqui a gente fez uma diminuição comum. E a gente vai finalizar aqui essa sexta carreira com 3 pontos baixos em BLO. Finalizei aqui o último ponto em BLO da sexta carreira.
E agora, pessoal, nós vamos começar com carreiras retas. A gente vai fazer 7 carreiras retas. Então, da carreira 7 à carreira 13, vamos fazer 10 pontos baixos em toda a volta. E quando terminar a 10ª carreira, eu volto aqui com vocês. Agora, pessoal, que eu finalizei aqui o último ponto da 13ª carreira, a 14ª a gente vai fazer um aumento. E aqui, no caso, é para dar uma engordada, vamos dizer assim, na perna. Para dar um jeitinho aqui na perna. A gente vai fazer aqui 9 pontos baixos. E no último ponto, a gente vai fazer um aumento. Então, a gente vai ficar com 11 pontos. Então, vamos começar aqui com ponto baixo normalmente. Fiz aqui, pessoal, 9 pontos baixos e no 10º ponto a gente vai fazer um aumento. Então, aqui vai definir é como se fosse uma panturrilhazinha, não sei dizer o certo, é um gordinho que vai dar aqui nessa perninha. Agora que a perninha vai dar uma elevadazinha aqui, vai ficar levemente mais gordinha, a gente vai voltar com carreiras retas. E a gente vai fazer as carreiras retas da carreira 15 até a carreira 21. A gente vai fazer de novo 7 carreiras retas, só que agora ao invés de 10 pontos, a gente vai fazer 11 pontos. Então vamos começar aqui a 15ª carreira. Então, pessoal, eu terminei aqui a 21ª carreira da primeira perninha. A próxima perninha, a outra perninha que a gente vai fazer, vai seguir a mesma receita até a 13ª carreira. Quando vocês finalizarem a 13ª carreira, eu vou voltar aqui com vocês para explicar como que a gente vai fazer esse único aumento que a gente fez aqui na 14ª. Na outra perninha, a gente vai ter que fazer esse aumento para o lado de cá. Então, quando chegar na 14ª carreira, eu vou voltar para explicar para vocês como a gente vai fazer esse aumento, que a gente vai ter que botar esse aumento pro lado de cá, porque essa perninha aqui, que é a perninha esquerda, o aumento ficou do lado, olhando assim de frente, ficou do lado direito. Mas se a gente botar na posição que a perninha vai ficar, essa é a perninha esquerda. Então agora vamos começar a confecção da perninha do lado direito. Só que esse aumento a gente vai ter que fazer no lado esquerdo. Então a gente faz a mesma coisa, vocês voltam o vídeo e a gente vai produzir da mesma forma. Chegou na 14ª, eu volto aqui para explicar para vocês como que a gente vai passar esse aumento pro ladinho de cá. Então, pessoal, voltei aqui na segunda perninha. Agora a gente está fazendo a perninha direita. Então, essa partezinha mais gordinha que a gente vai fazer um aumento, a gente vai ter que fazer desse lado aqui. Então, na 14ª carreira, que a sequência é 9 pontos baixos e um aumento, que o aumento seria no final, o que a gente vai fazer? Nesse lado aqui da perna direita, a gente vai começar, vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E no 5º ponto que a gente vai fazer o aumento. Vamos fazer aqui um aumento. Então, se tinham 10, né? A gente aqui no 5º ponto a gente fez um aumento. A gente vai seguir até o final com mais 5 pontos baixos. E no final dessa carreira a gente vai ter 11 pontos. Então, a gente segue aqui, faz os outros 5 pontos. E o último ponto, que seria o aumento, a gente já fez aqui, ó. A gente fez aqui do lado de cá, que essa vai ser a perninha direita. Então,
Então, a gente vai finalizar essa carreira com ponto baixo. Então, essa é a única diferença da perninha do lado direito. Então, essa 14ª carreira, a gente finalizou ela com 11 pontos. E o seguinte, a gente vai continuar da mesma forma. A gente agora vai fazer da 15ª carreira até a 21ª, que serão 7 voltas, a gente vai fazer 11 pontos por toda a volta. E eu já vou adiantar para vocês que essa perninha aqui a gente não vai finalizar igual essa daqui. Por quê? Quando terminar essa daqui, a gente vai emendar uma na outra. Aí eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer. Então, pessoal, terminando aqui, vocês não finalizem essa perninha e eu volto aqui para explicar como que a gente vai fazer para emendar essas duas perninhas. Elas vão ficar juntas assim. Então, pessoal, agora eu terminei a perninha do lado direito. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar as duas perninhas. Então, nessa parte, a gente tem que ter muita atenção para não deixar os pezinhos tortos. Então, assim, a gente vai encher esses pezinhos. A gente enche mais ou menos até aqui. A gente não vai encher muito. Eu havia dito que não ia arrematar essa perninha. Só que, como eu sou canhota, eu não pensei nisso. Eu deveria ter feito primeiro a perna direita para depois fazer a perna esquerda, porque aí eu não ia precisar arrematar. Só que o meu crochê, ele é daqui para lá. O crochê do destro é daqui para cá. Aí daria certo para fazer isso, porque aí você não arremataria, enfim. Então, vamos arrematar aqui. A gente corta a linha. Aqui, como a gente vai emendar as perninhas, não precisa fazer ponto baixo. A gente só vai passar essa linha para trás antes de encher, porque a gente vai continuar o crochê unindo as perninhas. Então, não vai correr o risco de desmanchar. Então, por isso, não precisa arrematar com ponto baixíssimo. Então, a gente pega aqui, ó, puxa essa linha aqui para dentro, corta aqui, enfia ela aqui. Eu estou com essa pinça, mas vocês podem enfiar essa linha aí com um dedo mesmo, que for mais fácil. Podem tirar, se tiver marcando com linha, igual eu marco, pode tirar, porque a gente vai ter que começar a unir por essa perninha aqui. Então, vamos puxar, fazer a mesma coisa na outra perninha, na perninha do lado esquerdo. Puxa a linha para dentro e pode colocar ela aqui. Então, pessoal, a gente não vai encher muito a perninha, porque vocês podem ver que ela é bem fininha. Então, não precisa encher muito. E o sapatinho, por conta dessa diminuição que a gente fez aqui, ó, ele fica um pouquinho aberto. Então, a gente é bom a gente não exagerar muito no enchimento. Botar uma quantidade suficiente para dar firmeza na peça, sem esticar muitos fios. Aí a gente vai colocando o enchimento e vai tentando dar a forma aqui com o sapatinho, seja com a agulha, seja com a ponta da tesoura. Aí vocês vão tentando arredondar para o sapatinho ficar um formato bonitinho. E vocês vão enchendo as duas perninhas até mais ou menos aqui. Até mais ou menos aqui, sem exagerar no enchimento. Acabei, pessoal, de encher mais ou menos igual as duas perninhas. E agora, pessoal, eu vou ensinar para vocês uma técnica de como deixar a boneca sentada. Por quê?
essa encomenda que eu recebi, a pessoa precisa dessa bonequinha sentada. E a maioria das receitas de boneca que a gente vê por aí, de padrão, geralmente a gente emenda aqui as duas perninhas e a gente não consegue depois colocar a boneca sentada, porque a gente já começa daqui fazendo o corpinho. Eu que sou canhota, eu vou ter que começar pela perninha do lado esquerdo. Você que é destro, você começa pela perninha do lado direito. Por quê? Quem é canhoto vai fazer crochê daqui pra cá. E quem é destro vai fazer crochê daqui pra cá. Então, isso é uma observação importante. Eu vou começar a fazer essa técnica na perninha do lado esquerdo. Então, vocês têm que visualizar aí qual é a perninha do lado esquerdo, qual a perninha do lado direito. Se você for destro, você vai fazer exatamente o que eu vou ensinar, começando pela perninha do lado direito, tá bom? As duas perninhas a gente finalizou com 11 pontos. Cada perninha aqui tem 11 pontos. Então, a gente, depois de encher, a gente tem que ver, né, o formatinho, ver se tá direitinho, se tá uma quantidade boa de enchimento. A gente vai posicionar a pontinha do pé aqui, né, pra cima. Então, a gente vai apertar, tem que apertar e assim, ter atenção para deixar a perninha reta. Então, aperta, vê se tá certinho e aqui não solta, porque senão a perninha vai ficar torta. Então, aqui, ó, você tenta pegar, ó, as duas alcinhas do ponto da carreira desse lado aqui da perninha e as duas alcinhas do ponto de lá. Aqui, ó, tem que ter na agulha duas alcinhas do ponto do lado de cá e duas alcinhas do ponto do lado de cá, porque a gente apertou aqui a perninha, então ficou duas carreiras, né? Como se tivesse duas carreiras, mas aqui é uma carreira só. Então a gente vai pegar duas alcinhas do ponto do lado de cá e duas alcinhas do ponto do lado de lá. Então, agora que a gente já apertou e tá posicionado, então a gente vai começar fazendo o ponto baixo daqui. A gente pega o fio e a gente vai, ó, dar uma laçada para pegar o fio com a agulha e puxa aqui, ó, por dentro. Vamos dar uma laçada por baixo que vai prender melhor. A gente vai puxar por dentro dessas 4 alcinhas. Aqui, pessoal, a gente vai ter que embutir esse fio para não desmanchar. Então, aqui a gente pegou a primeira alcinha do ponto baixo, a gente botou aqui a primeira alcinha na agulha. A gente vai fazer uma correntinha aqui, só para prender esse fio aqui. Então, aqui nesse mesmo lugar que a gente fez esse nó, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, esse vai ser o primeiro ponto baixo. E agora a gente vai seguir e vamos fazer 6 pontos. A gente sempre vai pôr essa linha aqui por cima. E aqui, ó, a gente pegou a alcinha desse ponto. No próximo ponto aqui, a gente pega duas alcinhas do ponto do lado de cá e duas alcinhas do ponto do lado de lá. Aqui, ó, peguei as duas alcinhas do ponto da frente. A linha a gente mantém aqui, ó, passando por cima, essa linha aqui que a gente iniciou. E agora que a gente tá aqui, ó, com 4 alcinhas, ó, 1, 2, 3, 4, deu mais uma laçada, ficamos com 2 e a gente faz mais um ponto baixo. Então, a gente fez aqui 2 pontos baixos. E a gente vai ter que fazer 6 pontos baixos. Então, aqui eu fiz 2, agora eu vou pro terceiro, ó. Peguei, ó, as duas alcinhas do lado de cá, as duas alcinhas do lado de lá.
Então, a gente vai fazendo isso até conseguir 6 pontos baixos aqui. Só que a gente não vai conseguir 6 pontos baixos porque aqui só tem 11. Então, no finalzinho aqui, a gente vai ter que fazer um ponto a mais. Então, vamos, ó, pro quarto ponto. Mantém essa linha aqui por cima. Quarto ponto. Peguei as duas alcinhas do lado de lá e do lado de cá. Fiz 4 pontos baixos. Agora eu vou pro quinto. Ó, podem ver que no quinto, ó, já tá aqui na extremidade. 5 pontos já, ó. Se a gente contar aqui, olha, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora aqui nesse finalzinho a gente vai ter que fazer mais um ponto. Então nesse último aqui a gente vai fazer 2 pontos. Então aqui, ó, nós conseguimos 6 pontos. E essa emenda que a gente fez aqui, a gente vai conseguir, por conta disso, deixar a bonequinha sentada. E agora, como que a gente vai fazer para emendar a outra perninha? Eu comecei com a perninha do lado esquerdo e agora eu vou emendar a perninha do lado direito. Então, a gente dá uma afundadinha aqui de leve no enchimento. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa, tentar deixar aqui na posição retinha. Só que antes disso, a gente vai fazer aqui, ó, 2 correntinhas. 2 correntinhas antes de pegar a outra perninha. E aqui a mesma coisa, pessoal. Tenta ajeitar a perninha para ela ficar retinha. Dobra aqui, não solta. Dá uma puxadinha aqui no fio, mas eu aconselho botar aqui na posição primeiro para depois ajustar o fio. Então aqui, ó, a mesma coisa. A gente vai passar aqui de um lado e do outro. A gente vai fazer a mesma coisa, vendo se tá retinho. Depois que pegou, a gente ajusta aqui o fio, ó. Fio aqui na agulha. E aqui a gente já vai começar direto no ponto baixo. Não vai precisar levantar a correntinha, igual a gente precisou fazer nessa perninha. E agora, a gente vai fazendo aqui 6 pontos baixos, emendando essa perninha aqui. Então, fizemos aqui 6 pontos aqui, 6 pontos aqui, mais 2 correntinhas. Então, pessoal, a gente vai começar agora a construir o corpinho. A gente vai ter que fazer na parte da frente, aqui, ó, nessa parte aqui, porque a gente vai construir de forma circular, a gente vai manter esse padrão do amigurumi de construir de forma circular. A gente vai começar na parte aqui da frente do ponto, aqui, ó, a alcinha, e na parte de trás. Então, aqui a gente vai fazer esse lado aqui do corpinho, a gente vai pegar a alcinha da frente. Então, aqui, ó, desse lado, a gente vai ter que ter 6 pontos aqui nessa perninha, mais 2 pontos da correntinha e mais 6 pontos dessa perninha. Então, nessa parte da frente do corpinho, a gente vai pegar a alcinha aqui, ó, da frente. Então, vamos começar. A gente vai pegar aqui a alcinha do primeiro ponto, a alcinha da frente, e vamos fazer um ponto baixo. Então, esse vai ser o primeiro ponto da carreira. Agora, aqui a gente vai fazer mais 6 dessa perninha. Só pegando a alcinha da frente. Tem que pegar só a correntinha de um lado. Então, eu finalizei essa perninha com 6 pontos, pegando só na alcinha da frente. A parte da frente eu vou precisar ter 13 pontos. Então, aqui, como a gente deixou 2 correntinhas, a gente vai pegar uma só agora. A gente vai pegar uma correntinha só. A gente faz um ponto baixo aqui.
E agora aqui, ó, nessa perninha, a gente vai pegar as alcinhas da frente, mesma coisa que a gente fez aqui, dos 6 pontos. Então, ó, aqui a gente já tem 7, né? Porque 6 aqui com mais 1, 7. Então, aqui a gente vai fazer mais 6 pontos, pegando uma alcinha da frente. Então, aqui, ó, finalizei com 13 pontos. Agora a gente vai virar o trabalho e vamos fazer a mesma coisa. Só que agora a gente vai fazer nas alcinhas que sobraram, né? Nas alcinhas de trás. Então, a gente aqui vai pegar e vai fazer 6 pontos baixos aqui, mais um ponto baixo aqui na correntinha e mais 6 aqui. A parte de trás, a mesma coisa da parte da frente. Para no final, a gente vai ter que conferir se tem 26 pontos aqui. Então, a gente vai continuando da mesma forma. E quando finalizar aqui, eu volto com vocês. Então, pessoal, essa carreira que a gente finalizou agora, a gente vai contar como a 22ª carreira. Essa daqui que a gente emendou, a gente não vai contar como carreira, porque a gente só fez esse detalhe para depois a bonequinha conseguir sentar. Então, essa daqui que vai ser a 22ª carreira e que vai ser a primeira carreira do corpinho. Então, quando vocês terminarem aqui, vocês confiram se vocês chegaram aqui no final com 26 pontos. A gente aqui no final tem que ter 26 pontos, porque senão o andamento aqui do corpinho vai dar defeito. Então, a partir dessa carreira, a gente vai começar o corpinho. Então, a 22ª carreira, ela tem que terminar com 26 pontos. A carreira 23, a gente já vai começar ela diferente. E ela vai seguir um padrão que o padrão não vai se repetir. Então, vocês têm que ver aqui, eu vou deixar anotado como que é o padrão da 23ª. A gente começa com um aumento, vamos fazer 5 pontos baixos, mais um aumento, mais 6 pontos baixos, mais um aumento, mais 5 pontos baixos, mais um aumento e depois 6 pontos baixos. Então, ao todo, a gente vai fazer 4 aumentos. Então, se a gente, na carreira 22, terminou com 26 pontos, mais 4 aumentos, que a gente vai fazer agora, então, a 23ª carreira, a gente vai terminar com 30 pontos baixos. Então, a gente vai ter que marcar agora, a partir de agora, porque a gente vai voltar a fazer o crochê circular. Então, eu vou continuar marcando aqui com a minha linha e vocês, se preferirem, marquem com o contador de carreiras. Então, no primeiro ponto aqui da 23ª carreira, a gente já vai começar com um aumento. Terminamos o primeiro aumento e agora a gente faz uma sequência de 5 pontos baixos. Agora, depois dos 5 pontos baixos, a gente vai fazer mais um aumento. Depois desse aumento, a gente vai fazer uma sequência de 6 pontos baixos. Depois dos 6 pontos baixos, a gente faz mais um aumento. Aí agora aqui, ó, a gente já tá virando para a parte das costas. Então, aqui a gente faz um aumento. E agora, 5 pontos baixos, um aumento. E agora, 6 pontos baixos. Se você não errou nada, você vai finalizar aqui com 6 pontos baixos. Finalizei agora o 6º ponto. E agora, pessoal, a gente vai fazer 2 carreiras retas, que vai ser a 24 e a 25. A gente vai fazer 30 pontos baixos.
Então, quando eu finalizar a 25ª, eu volto com vocês pra gente passar pra 26ª, que vai começar as diminuições. Então, agora vamos fazer 2 carreiras com 30 pontos baixos. Aqui, pessoal, eu terminei a 25ª carreira com 30 pontos baixos. E antes de começar a 26ª, eu não sei se vocês lembram, quando a gente começou a confeccionar as perninhas, eu falei com vocês que eu ia confeccionar a perninha com um tom que eu ia usar para a pele da boneca. Se você estiver usando um tom de cor, vamos supor, você quer fazer a bonequinha com meia, aí você está utilizando um tom aqui como se fosse a meia da boneca. Vamos supor que você está usando branco ou um rosa clarinho. Se você estiver utilizando um tom que vai ser como se fosse a meia da boneca, então, quando a gente terminar o último ponto da 26ª carreira, você vai ter que trocar para o tom da pele, porque aqui vai começar a barriguinha da boneca. Eu não vou precisar trocar porque eu quis fazer a bonequinha sem meias, então já estou utilizando o tom que eu vou usar para a pele da bonequinha. E a 26ª carreira, a gente vai seguir um padrão de 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Quando a gente finalizar a 26ª carreira, a gente vai ficar com 24 pontos. Então vamos começar a 26ª carreira e a gente vai fazendo até o final. Terminei a 26ª carreira e a gente agora tem um total de 24 pontos. E a 27ª carreira, a gente vai fazer uma carreira reta. A gente vai fazer uma carreira reta com 24 pontos baixos, tá bom? Vamos começar a 27ª e a gente vai fazer 24 pontos baixos por toda a volta. A 28ª carreira, a gente vai fazer um padrão de 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E quando a gente terminar a 28ª carreira, a gente vai ter um total de 18 pontos. Finalizei agora, pessoal, a 28ª carreira. E agora, durante 6 voltas, que vai ser da 29ª à 34ª carreira, a gente vai fazer carreiras retas. Então, a gente vai fazer 18 pontos baixos em toda a volta. Então, a gente vai fazer isso por 6 carreiras. Finalizei, pessoal, o último ponto da 34ª carreira. A 35ª carreira, a gente vai juntar os bracinhos no corpinho. Então, a gente já tá aqui na altura de juntar os bracinhos. Então, a gente vai pegar, aqui é o que a gente vai pôr no pescoço, e vamos pegar os bracinhos. Como eles são iguais, não faz diferença qual que você vai juntar em qual lado. Então, pra gente juntar esses bracinhos, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar essa linha aqui, que a gente ainda não arrematou, vamos pegá-la aqui no próximo ponto, tentar achar aqui o próximo ponto. A gente pega aqui as 2 alcinhas e a gente vai puxar essa linha aqui pra dentro. A gente puxa essa linha aqui pra dentro. Se você tiver uma pinça, a pinça ajuda bem nessa parte. Não precisa ter esse fio muito grande. E eu vou empurrar essa linha aqui pra dentro. E vamos fazer isso com o outro bracinho também. Então, a gente meio que arrematou aqui os 2 bracinhos. Agora, como essa carreira tá finalizando aqui bem na lateral aqui, né, da bonequinha, não vou tirar essa linha porque ela
tá me dando a posição de onde vai ser o primeiro ponto dessa carreira. A gente vai começar fazendo um ponto baixo, essa vai ser a carreira 35. Então, a gente faz aqui um ponto baixo para marcar a carreira. Então, a gente começou a carreira 35 aqui. E a gente vai pegar um bracinho, cada bracinho desse tem 7 pontos baixos. Então, a gente pega o bracinho, como a carreira tá começando bem na lateral do corpinho, vocês dão uma achatada aqui para ficar mais tranquilo, mais fácil. Então, vocês pegam aqui em qualquer ponto aqui do bracinho e ajusta aqui, né, a tensão do fio, e a gente vai fazer 7 pontos. A continuidade da carreira vai ser no bracinho. Então, agora, ó, vocês estão vendo que eu fiz o primeiro ponto no bracinho. Então, aqui a gente tem que fazer 7 pontos baixos. Ó, vocês estão vendo que eu tô fazendo no bracinho. Aqui no corpinho eu só fiz esse ponto. Então, aqui eu já finalizei os 7 pontos do bracinho. Agora, a gente vai dar continuidade na carreira. Então, a gente volta aqui, ó, volta pro corpinho. A gente já fez um ponto. Vocês lembram que o corpinho tem 18 pontos. Então, a gente já fez um, né, que é esse daqui, olha, que eu até marquei a carreira. Então, agora a gente vai voltar pro corpinho. E agora eu vou fazer 9 pontos. No caso, no 10º ponto que a gente vai prender de novo o bracinho. Aqui tá chegando na lateral, vocês dão uma dobradinha para ficar mais fácil. A gente fez 9 pontos, mas esse aqui é o 10º ponto da carreira do corpinho. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Pega o outro bracinho, em qualquer ponto aqui. Vou pegar aqui nessa parte. E a gente vai fazer de novo aqui nesse bracinho 7 pontos baixos. Então, aqui eu fiz 7 pontos no bracinho. Como a gente aqui na frente fizemos 10 pontos e a carreira do corpinho eram 18, então a gente agora vai finalizar os últimos 8 pontos do corpinho. Então, a gente aqui, ó, tem que ver onde foi o último ponto, foi aqui. E aqui a gente vai pegar e vai fazer os 8 pontos para finalizar a carreira no corpinho. Finalizamos aqui a 35ª carreira e os bracinhos agora já estão colocados no corpinho. A 35ª carreira, a gente vai finalizar ela com um total de 32 pontos baixos. Porque a gente já tinha 18 no corpinho, mais 14 juntando os dois bracinhos, né? 7 pontos em cada um. Então, 14 dos braços mais 18 do corpinho. Então, essa 35ª carreira, a gente vai ter um total de 32 pontos. Agora, na 36ª carreira, que a gente vai iniciar agora, a gente vai começar a fazer as diminuições. Então, a sequência da 36ª carreira vai ser de 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente vai fazer esse padrão em toda a volta, 6 pontos baixos e uma diminuição. E a gente vai repetir isso por 4 vezes. E vamos terminar essa 36ª carreira com 28 pontos baixos. E vocês não esqueçam que agora a gente vai passar aqui pelo bracinho. Então, 6 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 36 e agora a gente tem um total de 28 pontos. A carreira 37 a gente vai continuar fazendo diminuição e o padrão vai ser 5 pontos baixos, uma diminuição 4 vezes. Então, quando a gente terminar
a carreira 37, a gente vai ter um total de 24 pontos. Então, a gente vai mantendo esse padrão até o final. A carreira 38, vamos continuar com diminuições. E a carreira 38, a gente vai fazer, ao invés de passar para 4 pontos baixos, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Quando a gente finalizar a carreira 38, a gente vai ter 18 pontos baixos. Então, a gente vai mantendo esse padrão até o final. E aqui, pessoal, eu finalizei com uma diminuição a 38ª carreira. Então, a gente termina essa carreira 38, com 18 pontos baixos. E a carreira 38, pessoal, o padrão se repete por 6 vezes. Agora, pessoal, a carreira 39, a gente vai manter o padrão por 6 vezes, igual na carreira 38, e a gente vai fazer um ponto baixo, uma diminuição. Só que agora também vai ser por 6 vezes. Então, a gente, quando terminar essa carreira 39, a gente vai ter 12 pontos baixos. E essa carreira 39 vai ser a última carreira do corpinho. Agora que a gente finalizou a 39ª carreira, a gente conseguiu um total de 12 pontos baixos. E agora a gente vai dar uma paradinha para a gente encher o corpinho da boneca. Como eu expliquei anteriormente, eu preciso desse bracinho flexível. Então, a gente vai utilizar, para dar flexibilidade ao bracinho, os limpadores de cachimbo que eu já tinha mostrado para vocês. Então, vamos encher aqui o corpinho. Tentar sempre encher e ir modelando. A gente coloca o enchimento e tenta ir modelando o corpinho. O amigurumi, a gente vai dando forma nele, principalmente nessa fase aqui do enchimento. Então, aqui, ó, vocês podem ver, ó, a parte da cinturinha. Então, ó, vocês vão enchendo, apertando e dando a forma para ficar bem estruturado o amigurumi. E a gente vai fazendo isso até ele ficar todo cheinho. Aqui, pessoal, eu já coloquei uma quantidade razoável de enchimento. E agora a gente vai fazer a articulação dos bracinhos. Como eu já havia dito para vocês, que eu preciso desse bracinho articulado. A gente vai pegar o limpador de cachimbo, vamos dobrar aqui essa pontinha, para não correr risco de espetar, né, ninguém. Apesar que essa bonequinha aqui eu estou fazendo para decoração de um quartinho de bebê. Mas enfim, e isso é sempre bom, né, a gente avisar para quem você tá produzindo a peça. Nesse caso aqui, eu preciso dessa articulação no bracinho. Então, o que eu fiz? Eu dobrei um lado e agora o outro lado eu dobrei também a pontinha e eu vou introduzir aqui, ó, no outro bracinho. E a gente introduz até o final do bracinho. Ajeita a peça para não ficar torto. E aqui, pessoal, a gente já consegue o bracinho articulado. Se quiser dobrar a mãozinha da boneca, a gente vai conseguir. Se quiser levantar, não precisa colocar enchimento no bracinho. Agora, a gente vai começar a construir o pescoço da bonequinha. A gente vai ter que ir fazendo os pontos em volta desse arame que a gente colocou. Agora, pessoal, que a gente já estruturou o bracinho, a gente já vai introduzir esse terceiro braço, que vai ser para estruturar aqui o pescoço. Como vocês podem ver, o tamanho aqui, sobrou pouco arame aqui para a gente introduzir esse terceiro bracinho. Se você não tiver pinça, a orientação que eu dou é tentar pegar
ou a ponta da tesoura, ou um pedaço de galho, ou até um palito de churrasco para tentar ir colocando esse enchimento aqui, que você vai conseguindo colocar esse enchimento lá na pontinha, porque aqui a gente vai ter que tentar colocar esse enchimento lá pro final do bracinho, porque é onde o arame não vai pegar. Se você não for articular o bracinho igual eu fiz, então você vai ter que encher essa parte aqui do pescocinho toda com esse enchimento. E se você não tiver o arame, você não vai colocar o pescocinho agora, porque senão você não vai conseguir botar ele aqui e ele ficar firme. Então, quando chegar no ponto que você for colocar esse terceiro bracinho, aí eu vou sinalizar aqui para quem só for colocar o terceiro braço no pescoço. Então, vocês podem ver que tá bem firmezinho aqui. E agora a gente vai, na sequência, dar andamento na cabeça, começando pelo pescoço. Então, essa carreira aqui que a gente vai fazer é a carreira 40. Só que a carreira 40 a gente vai fazer somente 3 repetições. Na carreira 39 a gente repetiu o padrão por 6 vezes. Nessa carreira a gente vai fazer um padrão de 2 pontos baixos, uma diminuição, só que a gente vai repetir isso somente por 3 vezes. Então, quando a gente terminar essa carreira, a gente vai ter 9 pontos. Quando finalizar, eu volto aqui. E a gente vai fazendo isso daqui, ó, em volta aqui desse pescoço, vamos dizer, né? Desse terceiro braço que a gente está usando para estruturar a cabeça da boneca. Então, agora, para finalizar esse pescoço que a gente está fazendo, nós vamos fazer 2 carreiras retas. Então, a carreira 41 e a carreira 42, a gente vai fazer 9 pontos baixos por toda a volta. Então, vamos fazer 2 carreiras com 9 pontos baixos. Agora que a gente terminou a carreira 42, a gente vai começar a confeccionar a cabeça da boneca. Então, aqui a gente finalizou o pescocinho e daqui a gente vai começar a confeccionar a cabecinha. A carreira 43, a gente vai começar os aumentos para a gente desenvolver a cabeça da boneca. E a gente vai começar com uma sequência de 9 aumentos. Se a gente terminou a carreira 42 com 9 pontos, e agora a gente vai fazer na 43 9 aumentos, quando a gente finalizar esta carreira, a gente vai ter um total de 18 pontos. Finalizei a sequência de 9 aumentos. E vamos iniciar a carreira 44. A carreira 44 vai ser uma sequência de um ponto baixo e um aumento, repetindo por 9 vezes. Então, vamos repetir esse padrão por 9 vezes. Quando a gente finalizar essa carreira 44, a gente vai ter 27 pontos baixos. Terminei então a carreira 44 e agora a gente vai manter esse padrão de repetições por 9 vezes. Então a carreira 45 a gente vai fazer o padrão de 2 pontos baixos e um aumento e vamos repetir esse padrão por 9 vezes. Finalizei a carreira 45 e a gente terminou essa carreira com 36 pontos baixos. A carreira 46, vamos começar agora, ela vai fugir um pouco do padrão que a gente veio fazendo.
a gente estava repetindo o padrão por 9 vezes. A carreira 46, a gente vai repetir esse padrão por 6 vezes. E ao invés da gente dar a sequência com 3 pontos baixos, já que a carreira 45 a gente fez de 2, a carreira 46 a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento, e vamos repetir esse padrão por 6 vezes. Quando a gente finalizar a carreira 46, a gente vai ter um total de 42 pontos. Vamos dar início à carreira 47. E a gente vai manter o padrão de 6 repetições que fizemos na carreira anterior. Só que agora a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento. Quando a gente finalizar essa carreira, a gente vai ter um total de 48 pontos. Vamos iniciar agora a carreira 48 e a gente vai manter o padrão de 6 aumentos. A carreira 48, a gente vai fazer a sequência de 7 pontos baixos e um aumento. E vamos repetir, como eu falei, por 6 vezes. Então, a gente vai fazer essa sequência por 6 vezes de 7 pontos baixos e um aumento. Quando a gente finalizar essa carreira, a gente vai ter um total de 54 pontos. E agora, a gente vai iniciar as carreiras retas. A gente vai fazer 13 carreiras com 54 pontos. Então, da carreira 49 à carreira 61, a gente vai fazer 54 pontos baixos em toda a volta. Então, a gente vai iniciar a carreira 49 e quando chegar na carreira 61, eu volto aqui com vocês para a gente dar andamento na cabecinha da boneca. Finalizei aqui, pessoal, a 13ª carreira reta, que no caso foi a carreira 61. Agora, antes da gente partir para as diminuições, a gente vai colocar o olho. Como esse olhinho é um olhinho com trava, então não dá para a gente finalizar a boneca sem colocar esse olhinho. E você também, que se você optou por não articular a bonequinha, então nessa parte você coloca aqui o pescocinho. Acho mais fácil colocar porque já tá com essa parte construída, então eu acho mais fácil, ter mais firmeza, colocar o pescocinho aqui. Então, pessoal, pra gente colocar o olhinho, a gente tem que marcar o meio da carinha. Eu gosto de deixar a parte que a gente inicia e finaliza as carreiras para trás. Então, a gente vai pegar a frente, né, da bonequinha, alinhada aqui com os pezinhos, né, que a gente colocou já. A gente tem que pegar aqui pelo pescocinho e tentar achar um meio para a carinha não ficar torta. Eu vou tentar marcar aqui um meio e eu vou usar aqui um marcador de carreira. É só para a gente se localizar aqui onde é mais ou menos o meio. Então a gente marca aqui mais ou menos onde é o meio da carinha. Esses olhinhos de segurança a gente vai colocar entre a carreira 52 e 53. Eu acho a maneira mais fácil de achar é a gente localizando onde foi a última carreira dos aumentos. Então, a última carreira dos aumentos que a gente fez foi a carreira 48, que a gente fez 7 pontos baixos e um aumento. Dá para ver aqui, ó, um aumento, 2 pontinhos num lugar só. E aqui, o espaço entre um aumento e o outro, que é aqui, se a gente contar esse espaço, vai ter 7 pontos. E aqui já tem um outro aumento. Então, a gente sabe que essa carreira que a gente fez, a última sequência de aumentos,
foi a carreira 48. Então eu vou marcar aqui, ó, logo aqui na metade aqui da sequência de pontos baixos, eu vou botar um alfinete aqui, só para eu saber que essa carreira é a carreira 48. Então fica mais fácil da gente achar a carreira 52. Então, se a gente contar aqui, essa foi a carreira 48, 49, 50, 51, 52. Essa carreira aqui é a carreira 52. Então, a gente vai colocar o olhinho entre a carreira 52 e a 53. Então, aqui a gente está marcando a altura que vai ficar o olhinho. Aqui a gente sabe que é mais ou menos o meio, né? Porque a gente marcou aqui, o alfinete aqui, ó, está mais ou menos no meio, que a gente vai usar como referência para colocar os olhinhos. Então, o olhinho vai ficar nessa altura aqui, ó. A dica que eu dou para vocês é de dar um espaço de mais ou menos 9 pontos de um olhinho para o outro olhinho. Como aqui é o meio, para a gente contar certinho, vamos contar aqui 4 pontos para cá e 4 pontos para cá. A gente deixa esse ponto aqui, ó, que tá sendo marcado pelo alfinete, e vamos contar 4 pontos para cá. Então, aqui a gente vai pôr um olhinho. E agora a gente conta 4 pontos para cá. Deixa esse ponto que tá o alfinete e vai colocar o outro olhinho aqui. Se a gente contar agora o total, vamos tirar esse alfinete daqui, vai dar mais, acho que vai dar 9 pontos de um olhinho para o outro. Vocês têm que ver se tá na mesma carreira, tá? Para não ficar torto. E agora, a gente tira o alfinete, mas tenta dar uma largada aqui, ó, no ponto, pra gente aumentar esse espaço para passar essa parte aqui, ó, do olhinho, que é uma parte meio grossa. Se você estiver fazendo com uma linha fina como eu estou fazendo, talvez vocês vão ter um pouquinho de resistência para passar esse olhinho. Então, a gente tenta largar bem esse ponto aqui para conseguir colocar o olhinho. Ó, vocês vão empurrando assim, que aí você consegue colocar. Então, aqui eu coloquei um olhinho e aqui eu vou colocar o outro. Então, pessoal, essa é a minha sugestão. Mas se vocês acharem que tá muito pertinho, um olhinho tá muito pertinho do outro, então vocês dão um espaço aí que vocês acharem melhor. Então, a gente vai colocar agora a trava e tem que ter cuidado para colocar para não se machucar. Até tem um aplicador de trava, eu já pensei em colocar, porque tem hora que eu tenho uma certa dificuldade para colocar essas travas aqui nos bonecos. Então, eu sempre coloco aqui, tento não botar muito imprensado, para não afundar muito o olhinho. Depois que você coloca a trava aqui, não tem como tirar, não. Então, já coloquei de um lado e agora eu vou colocar o outro. Pronto, pessoal, já coloquei aqui os 2 olhinhos. E agora a gente vai dar sequência às diminuições. E nas diminuições, a gente vai manter o padrão de sempre 6 diminuições em cada carreira. Então, essa carreira que a gente vai iniciar agora, que é a carreira 62, a gente vai fazer o padrão de 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, ela vai seguir esse padrão por 6 vezes. Então, vamos fazer por 6 vezes esse padrão. 7 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 62 e a gente conseguiu agora um total de 48 pontos.
A carreira 63, a gente vai continuar com o mesmo padrão de repetições. A gente vai repetir por 6 vezes o padrão de 6 pontos baixos e uma diminuição. Quando a gente finalizar essa carreira, a gente vai ter um total de 42 pontos. Vamos agora iniciar a carreira 64. E a carreira 64 vai ser 5 pontos baixos e uma diminuição, repetindo por 6 vezes. Quando a gente finalizar a carreira 64, a gente vai ter um total de 36 pontos. Então, vamos mantendo esse padrão até o final. Vamos dar sequência agora à carreira 65. E a carreira 65 será de 4 pontos baixos e uma diminuição. Quando a gente terminar a carreira 65, a gente vai ter um total de 30 pontos baixos. Passamos agora para a carreira 66. E a carreira 66, a gente vai continuar o mesmo padrão, só que agora vão ser 3 pontos baixos e uma diminuição. Quando a gente finalizar essa carreira, a gente vai ter um total de 24 pontos. Então, vamos mantendo o padrão até o final. Agora, pessoal, antes de passarmos para a próxima carreira, a gente vai ter que começar a encher essa cabeça, porque senão vai ficar difícil a gente dar forma. Então, a gente já vai encher esse fundo aqui da cabecinha e depois a gente segue para a próxima carreira, enche mais um pouco para finalizar. Para encher não tem mistério, né? A gente vai pegando a fibra e vai colocando aqui. Agora, uma coisa aqui que eu tenho que detalhar, que eu fui colocando o enchimento e esqueci de comentar com vocês. Vocês têm que ver essa questão aqui do pescocinho, se tá ficando centralizado conforme vocês vão colocando o enchimento, para ele dar uma firmeza na cabecinha. Porque senão, conforme você vai colocando o enchimento, ele vai para a lateral ou vai para o fundo da cabecinha e o efeito que ele tem que fazer, que é de sustentação, não vai servir de muita coisa. Então, conforme vocês forem colocando o enchimento, vocês procurem alinhar esse pescoço aqui, ó, esse terceiro braço, para ele ficar firmezinho aqui no meio da cabecinha. Agora vamos enchendo e tentando dar forma, ajustando os pontos, porque nessa parte do enchimento a gente vai dando forma no amigurumi. Não precisa esticar, porque senão fica com buraco, mas a gente vai colocando o enchimento e dando forma também. E aqui já tá uma quantidade boa de enchimento para a gente dar seguimento nas carreiras. Então, a próxima carreira que a gente vai fazer é a carreira 67. E nós vamos manter o padrão. A gente vai fazer agora 2 pontos baixos e uma diminuição, repetindo por 6 vezes. Quando a gente finalizar a carreira 67, a gente vai ter 18 pontos baixos. E outra coisa, quando a gente finalizar essa carreira, a gente vai colocar mais um pouquinho de enchimento. Então, vamos começar a carreira 67 com 2 pontos baixos e uma diminuição. Aqui, vocês podem, com o dedo, apoiando aqui, ó, o trabalho, puxa o fio para não ficar frouxo o ponto, para vocês, na hora que pegarem, não pegar enchimento. Na hora que pegar a linha para fazer o ponto, não pegar enchimento, porque quando já está com a cabecinha cheia,
Isso normalmente acontece. Então, quando for pegar o ponto, você vem aqui com o dedo, pega o ponto, aí puxa, tensiona a linha e vai fazendo assim. Finalizei a carreira 67 e agora a gente vai colocar mais enchimento aqui, para a cabecinha ficar firmezinha. Então, a gente pega mais um pouquinho de enchimento e enche mais essa cabeça. Vão colocando de pouquinho em pouquinho, para não exagerar também. Agora, a gente vai iniciar a penúltima carreira da cabeça. A carreira 68 vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Quando a gente finalizar essa carreira, a gente vai ter um total de 12 pontos baixos. Então, a gente vai fazendo esse padrão. Agora vai ficando um pouquinho mais difícil, aí tem que fazer com um pouquinho mais de paciência. Porque vai ficando cheio, né? Você acaba pegando aqui o enchimento e vai chegar um ponto que você não vai conseguir mais afastar com o dedo. Então, essa carreira aqui e a última, elas são meio enjoadinhas de fazer. Então, a gente vai fazendo esse padrão de um ponto baixo, uma diminuição até o final. Finalizei o último ponto e agora a gente vai partir para a última carreira. Então, vocês analisam se precisa de mais um pouquinho de enchimento, apesar que agora é mais difícil, né, colocar, mas se vocês acharem que tem alguma parte que tá muito mole, vocês vão com o cabo da tesoura e aplica mais um pouquinho de enchimento. Eu só tô mostrando aqui para vocês, se precisar, agora é o momento de colocar o enchimento que estiver faltando, porque agora a última carreira é para fechar mesmo aqui a cabecinha. E partimos para a última carreira. A carreira 69 a gente vai fazer 6 diminuições. E essa carreira aqui é a carreira acho que é a carreira mais enjoadinha do amigurumi, porque o bichinho já tá com enchimento, então fica mais difícil pra gente fazer os pontos, né? Mas se a gente fazendo com calma, devagar, a gente consegue. Então, a gente vai fazer 6 diminuições. Finalizei a última diminuição. E agora, a gente vai arrematar. Dá uma apertadinha aqui para ajeitar o ponto. E aqui, pessoal, a gente vai deixar um fio mais longo, porque a gente vai aproveitar, a gente vai arrematar aqui agora, mas a gente vai aproveitar esse fio do arremate pra gente fazer o narizinho da boneca. A gente vai, puxa aqui e agora para arrematar, a gente vai fazer um caseado, vamos dizer assim, por 3 pontos. Aqui, como eu estou fazendo com essa linha mais fina, fica mais difícil de visualizar. Mas aqui, onde a linha está saindo, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar as 2 alcinhas do ponto da frente, a linha tá saindo aqui, a gente pega no ponto da frente. E a gente traz para esse último ponto aqui da carreira. Então, a gente passa aqui e traz para o último ponto. Então, a gente vai fazer isso 3 vezes. 3 vezes já vai ser o suficiente, até porque a gente não precisa perder muito tempo aqui, porque a gente vai colar o cabelinho. Então, se tá saindo nesse ponto aqui, agora a gente vai pro de trás. E a gente caça aqui os 2 pontos logo à frente desse ponto aqui. Então, esse é o segundo ponto. E agora vamos para o terceiro. Agora, a linha tá saindo aqui.
a gente procura aqui, ó, os 2 pontos seguintes. E a gente caça os outros pontos lá do outro lado. Então, aqui já é o suficiente. Como a gente vai aproveitar esse fio aqui para fazer o narizinho, então aqui a gente já tem que posicionar mais ou menos onde vai ser o narizinho. Eu vou fazer o nariz entre essa carreira aqui, ó. O olhinho tá batendo aqui, eu vou fazer nessa carreira abaixo do olhinho. Então eu ter que trazer esse fio aqui pro meio dos 2 olhinhos nessa carreira aqui, abaixo do olhinho. Então a gente pega aqui, pega a linha, vem pelo buraquinho aqui do anel e traz aqui pro meio de onde a gente vai fazer o narizinho. Então a gente traz essa linha para cá. E agora a gente vai confeccionar aqui o narizinho da boneca. Então eu puxei essa carreira aqui para uma carreira abaixo da reta do olhinho aqui. Então a gente vai fazer esse narizinho aqui. E esse narizinho é bem pequenininho. A gente vai pegar aqui, ó. Tem que ver se tá no meio certinho. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3. No terceiro buraquinho. E aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Ó, na mesma carreira. 1, 2, 3. Então é aqui. Aqui que a gente vai fazer o narizinho nessa distância. Vamos fazer o narizinho com a distância de um ponto só. Ó, a gente vai pegar e vai fazer na distância de um ponto só. A gente vai fazer um caseado aqui, ó, só para ficar um sobressaltozinho. A gente passa essa linha aqui, ó, no mesmo lugar umas 3 vezes. Não puxa muito, que é para ela ficar meio frouxa mesmo. E aqui já formou aqui, ó, um narizinho aqui. Depois a gente vai fazer uma pinturinha aqui para sobressair esse detalhe do nariz. Aqui eu vou passar mais uma vezinha só e vou trazer esse fio aqui para trás. Pode trazer aqui para qualquer ponto. E aqui, ó, com a agulha mesmo, a gente dá uma largadazinha aqui, tenta ajustar esse ponto para ficar retinho. E aqui a gente ainda não vai finalizar essa linha, porque a gente vai utilizar outras linhas aqui para fazer detalhe no rostinho, tipo a sobrancelha. Vamos fazer aqui um detalhe branquinho. Então, quando a gente utilizar uma dessas linhas, a gente arremata essa linha aqui de trás. Vamos iniciar agora a confecção da orelha da boneca. E a gente vai começar essa orelha fazendo 2 correntinhas. A correntinha agulha por baixo, dá uma laçada, puxa por dentro. De novo, dá uma laçada e puxa por dentro. Então aqui a gente fez 2 correntinhas. E a primeira carreira da correntinha, a gente vai fazer 6 pontos baixos na primeira correntinha. Aqui vocês percebem que a correntinha ela tem 3 fios, ó. 1, 2 e esse terceiro aqui, que é o de fora. Então tem um fio para fora, uma alcinha para fora, uma alcinha que fica por dentro e essa que é a alcinha de baixo. A gente vai fazer 6 pontos pegando aqui, ó, deixando só essa alcinha de fora, tá vendo? Só a alcinha de baixo. E as outras 2 vão ficar aqui na agulha. Então, vamos fazer 6 pontos baixos na primeira correntinha. Então, ó, pegando, deixando a alcinha de baixo para fora aqui e pegando sempre com essas 2 aqui.
Então, a gente vai fazer, ó, 6 pontos baixos dentro dessa correntinha. Fizemos 6 pontos baixos na primeira correntinha. Agora, a gente vai fazer mais uma correntinha e a gente vai virar o trabalho, né? Virar a orelhinha. E agora, em cima de cada ponto baixo desse aqui, a gente vai fazer a segunda carreira. Então, agora a gente vai fazer 6 pontos baixos. 1 e 6 no último ponto. Agora, a gente vai puxar aqui. Vamos fazer um fio longo, porque a gente vai precisar costurar essa orelha. Vamos trazer esse fio aqui pro meio aqui. A gente pega com a agulha mesmo aqui, ó, no meio do ponto, dá uma laçada aqui, puxa pra cá, ó. E agora a gente puxa para esse meio aqui da primeira correntinha. Ficou tipo um círculo mágico. Então a gente puxa essa linha para cá, dá mais uma laçada e puxa para cá. Para quê? Pra gente chegar perto aqui desse fio e do lado avesso a gente vai dar agora 3 nó bem apertado aqui. Ó, não tem problema se a orelhinha emborcar um pouco, porque na hora que a gente for costurar, ela vai ficar emborcadinha mesmo, assim, ó. A gente dá uns 3 nó. E esse fio mais curtinho, a gente corta ele bem rente. E aqui a gente arrematou a orelhinha. Agora, vocês vão produzir da mesma forma que vocês fizeram essa orelha. Vocês vão fazer outra usando a mesma receita. Eu já fiz as 2 orelhinhas e agora a gente vai costurar as orelhinhas na cabecinha da boneca. E a gente vai posicionar a orelhinha com uma distância de 6 pontos, mais ou menos do olhinho. Então, mais ou menos aqui. E aqui do outro lado, vamos contar também 6 pontos. Então, mais ou menos por aqui. 6 para lá e 6 para cá. E a altura da orelha, para as duas ficarem mais ou menos na mesma altura, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é localizar a primeira carreira reta. Então, a gente tem que pegar aqui, ó, de baixo para cima e achar qual foi a última carreira de aumentos. Então, a gente consegue ver aqui, olha, a última carreira de aumentos. Foi essa daqui, olha, que tem 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, e eram 7 pontos baixos e um aumento. Então, ó, aqui tem um aumento, então vamos conferir se essa foi a última carreira dos aumentos. Tem que ter 7 pontos entre cada aumento. Essa carreira aqui foi a última carreira de aumento. Foi a carreira 48. E a gente vai posicionar a orelhinha entre as carreiras 51 e 54. Se essa carreira foi a carreira 48, então a gente consegue contar daqui para achar a carreira 51. Então, ó, vocês podem ver, ó, que pega aqui bem na base aqui do olhinho. Então, essa é a carreira 51. Aí vem 51, 52, 53, 54. Então, ó, vocês podem ver aqui que é exatamente na mesma altura dos olhinhos. Então, aqui eu só mostrei para vocês para a gente achar a carreira certinha. Mas, se você não quiser ter essa preocupação de ficar contando carreira, você conta 6 pontos a partir do meio do olhinho aqui. Então, já que a gente achou aqui a altura,
a gente só vai deixar esse alfinetezinho do meio, que é exatamente o que tá pegando aqui, ó, no meio do olhinho. E a gente vai posicionar essa orelhinha aqui. Então a gente puxa o fio aqui para trás. A gente pega esse alfinetezinho aqui. E na hora de tirar tem que marcar, tem que botar a orelhinha exatamente onde estava, né? Porque senão não adianta. Então a gente coloca o alfinete só para ajudar a posicionar para a orelhinha ficar certinha. E na hora que a gente for pregar, a gente tem que deixar ela arqueadinha assim, para ficar com aquele formatinho de orelha. Então essa daqui já está no lugar e agora vamos colocar do lado de lá, mesma coisa. E agora a gente vai costurar essa orelha aqui e tentando deixar ela assim, né, arqueadinha, que é formato de orelha. E como que a gente vai costurar, pessoal? É um ponto aqui na orelha e um ponto aqui no amigurumi. Eu vou tirar aqui o alfinete. Vocês podem ver que o fio tá saindo aqui bem no meio da orelha. Então aqui a gente pega, ó, e já faz isso aqui, entre os dois buraquinhos aqui. Então a gente puxa e aqui já vai meio que posicionar a orelhinha. Então, se a linha tá saindo aqui, ó, a gente já pega aqui nesse pontinho aqui da orelha, no primeiro pontinho aqui da orelha. Agora, a gente tá saindo da orelha o fio, a gente vai pegar aqui e vai passar nesse pontinho aqui, olha. Ó, na pontinha aqui da curvinha da orelha, a gente pega um ponto na cabeça da boneca e puxa aqui atrás. E passa esse fio para trás. Então, aqui já deu uma posicionada na orelhinha. Agora, aqui atrás, a gente vai pegar e vai enfiar aqui, ó, num pontinho aqui atrás da orelha, pra gente posicionar ela em pezinha. Aqui tá saindo da orelha, a gente vai passar, ó, pro pontinho do lado do outro lado, na orelha mesmo. E daqui a gente já vai achar o ponto que a gente deu o primeiro nó, a gente passa de novo nele. Se vocês afastarem aqui, vocês podem ver, ó, que tá passando a linha aqui. Então, nesse mesmo buraquinho aqui, ó, a gente passa a linha na cabecinha da boneca. Agora, tá saindo aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui na orelhinha, no meio da orelhinha aqui, um pouquinho acima do meio, e a gente puxa aqui. Agora, a gente tá passando o fio pra orelha de novo. Agora, a única coisa que falta aqui é arquear essa partezinha aqui. A gente pega, tá saindo agora da orelha. A gente vai tentar passar esse fio aqui, ó, no último pontinho da orelha. A gente vai passar o fio. E agora, para finalizar, a gente vai puxar, vai enfiar nesse ponto aqui, ó, nesse sexto ponto. E a gente já puxa pra cá, ó, onde tá saindo aquela linha da cabeça, a gente puxa pra cá. Que aí a gente vai arrematar isso tudo junto, depois, ó. Aí a gente puxa aqui, ó, vocês podem ver, ó, já deu a arqueadinha aqui na orelha. Aí agora vocês dão uma ajeitada pra ficar mais certinho, pra ficar mais delicadinho. E aqui a gente colocou a primeira orelhinha. Agora deixa esse fio pra cá e vamos costurar o outro lado, a outra orelhinha. Aí vocês fazem o mesmo processo. E depois, quando eu for arrematar, aí vocês puxam aqui, ó. Puxam aqui pro mesmo lugar. Agora, pessoal, que a gente já costurou as duas orelhinhas, a gente vai arrematar essas linhas. Temos 3 linhas aqui
e a gente vai arrematar elas todas em uma só. Vamos diminuir aqui esse monte de fio e a gente vai dividir aqui, ó, 2 e 1. E aqui a gente vai dar uns 3 nó. Aqui a gente corta, não precisa cortar tão rente. E agora a gente vai colocar esse nozinho aqui para dentro. Você pega a pontinha da agulha e coloca esse nozinho aqui para dentro. Agora é só dar uma apertadinha que ele termina de entrar aqui. Então a gente finalizou aquelas linhas. Agora, pessoal, antes da gente passar para a confecção do vestido e do cabelo, eu vou finalizar esse vídeo, pois já ficou muito grande, e aguardo vocês na parte 2, pois na parte 2 vamos dar continuidade, vamos produzir o cabelo, o vestido, os detalhes da carinha, e ao final da parte 2 você conseguirá produzir uma boneca como a boneca Jade ou até melhor. Então, muito obrigada e até a próxima!